Graças a Deus. Aqui nos encontramos. O Diálogo com os Espíritos também realiza esse quadro estudando. E temos aqui a honra de fazer esse quadro aqui no Vale do Amanhecer. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Meu nome é Stefano Augusto Castro Mota. Stefano, em que lugar nos encontramos? Nos encontramos na cidade satélite de Planaltina, Distrito Federal, um bairro de Planaltina chamado Vale do Amanhecer, que foi configurado exatamente pela chegada de Tia Neiva com o seu grupo de seguidores, e assim eles formaram, chegando aqui neste local, nessa terra, no ano de 1969, no mês de novembro, formando e configurando assim essa cidade, que na época era um pequeno vilarejo e hoje já se tornou um bairro de Planaltina. E como é que foi a fundação? Então a Tia Neiva que fundou, fala um pouco da história desse lugar. Perfeito. A história desse lugar, ela se inicia de fato na antiga Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, onde Tia Neiva teve assim as suas primeiras manifestações mediúnicas mais evidentes no ano de 1957 e posteriormente no ano de 59 ela, junto com seus familiares e mais um grupo de pessoas que estavam participando junto a ela, foram se agregando, foram se juntando, se reunindo, famílias junto a ela, e eles assim se dirigiram para a chamada Serra do Ouro, que fica próximo a Alexânia. Lá eles ficaram de 1959, residindo naquele local, onde de fato começaram os primeiros trabalhos mediúnicos, formando um templo do amanhecer, muito parecido com este, porém, os trabalhos que se realizavam lá ainda eram bem primários. E aí de lá, eles, após 5 anos, de 59 a 64, eles se dirigiram para Taguatinga, e lá eles permaneceram até o ano de 69, em fevereiro de 69. E ficaram por um período procurando um outro local, uma outra terra que pudessem vir, sendo direcionados assim pelos espíritos de luz, os espíritos, os guias, os mentores de Tia Neiva, e eles foram direcionando aquele grupamento, manifestando a incorporação em Tia Neiva e dando direcionamento para o local onde eles deveriam seguir, até que eles encontraram este local, esta terra aqui, a 5 ou 6 quilômetros de Planaltina. Foi uma médium, então ela podia ouvir e ver os espíritos e incorporá-los, e pegou com eles tudo o que é hoje o Vale do Amanhecer, é isso? Exatamente. Essa daqui foi o juramento que ela fez quando ela trouxe a mediunidade do doutrinador, onde ela diz: Jesus, no descortinar dessa visão, sinto renascer o Espírito da Verdade na missão que me foi confiada, o doutrinador. É por ele e a bem dele que venho nesta bendita hora te entregar os meus olhos. Lembra-te, Senhor, de protegê-los, até que eu, se por vaidade negar o teu santo nome, mistificar a minha clarividência, usar as minhas forças mediúnicas para o mal, tentar escravizar os sentimentos dos que me cercam, ou quando desesperados me procurarem. Sou sábia porque vives em mim. Tia Neiva, 1º de maio de 1958. Então, essa placa aqui, ela exatamente demonstra o juramento que ela fez para trazer assim a mediunidade de doutrina, o doutrinador. Graças a Deus, muito obrigado. A Tia Neiva, ela detinha de uma mediunidade chamada clarividência, que significa ver com clareza. Então ela tinha a noção do presente, do passado e do futuro, e até por isso pouco falava, porque ela sabia que às vezes a fala dela, ou a palavra dentro do passado ou de um futuro de alguém, ela poderia assim até destruir uma vida, destruir entre aspas, certo? Então ela tinha muito cuidado, muita cautela em relação ao que ela iria transmitir para a vida da pessoa. Por isso, ela inclusive não gostava de previsões, porque ela sabia que o futuro ele depende da capacidade do ser humano, da transformação dos pensamentos, dos sentimentos, e como ela dizia, nem Jesus preveu a sua morte, para não ver os seus seguidores tristes. Então, quem somos nós para prever também o futuro de alguém? Então ela se baseava exatamente nesse sentido. Então ela não se pautava dentro de previsões, mas na sua clarividência ela então conseguia ouvir os espíritos, vê-los, ela manifestava a incorporação de espíritos, e ela também conseguia sair do corpo de forma consciente, ou seja, o seu espírito se deslocava quando necessário. Ela realizava uma técnica, um fenômeno espiritual chamado desdobramento. Então o seu espírito saía de forma consciente do corpo e ia transitar aonde fosse necessário neste planeta. Esse grupo, ou espírito, ou ordem, que do lado de lá trouxe tudo que é o Vale do Amanhecer hoje, chegou a se identificar? Que nome eles deram? Em primeiro lugar, nós temos como base da nossa doutrina, nosso Senhor Jesus Cristo, na figura do caminheiro, e que é o Jesus redivivo, o Jesus que caminhava, que pregava diante das multidões, o Jesus curador, o Jesus das ações. E abaixo dele, digamos assim, nós temos como mentor central de nossa doutrina o Pai Seta Branca, que é um espírito que se aparenta, se apresenta para nós, uma figura de índio, uma figura indígena, de uma de suas últimas encarnações, onde ele foi o cacique da tribo Inca, viveu na Bolívia e no Peru. Então ele se apresenta para nós com essa roupagem indígena. Ele é o líder e mentor espiritual de nossa tribo. Logo no início, quando ele passou a se apresentar para Tia Neiva, lá em 1957, ele se apresentava como cacique Tupinambá. Era a primeira terminação que ele utilizava. E a sua alma gêmea, Manhara, que também é uma das diretrizes da nossa doutrina, ela, junto com o Pai Seta Branca, iam orientando, direcionando Tia Neiva, e Manhara, ela em primeiro local, apareceu como Senhora do Espaço. Depois, posteriormente, é que ela, primeiro ela se aparentou como Dona Adelina, porque a Tia Neiva, é muito interessante ressaltar isso, Jefferson, porque a Tia Neiva veio de uma base católica apostólica romana, então ela não acreditava em espiritismo, certo? Então, para que ela pudesse entender o espiritismo, aceitar, Manhara
vinha na figura de uma senhora de cadeira de roda chamada Adelina, para que com aquela imagem ela pudesse tocar o coração de Tia Neiva, certo? Então ela chegava para Tia Neiva e pedia, me ajuda, aí Tia Neiva, como é que eu posso te ajudar e tal? E aí ela, não, faz uma prece comigo, vamos fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso. Então isso foi cativando a Tia Neiva até que ela fosse aos poucos aceitando, né, os espíritos, porque a sua base não conferia isso a ela, obviamente, certo? Então depois disso, Manhara fez este trabalho, né, de aproximação à Tia Neiva, e aí posteriormente ela se apresentou como Senhora do Espaço, foi o segundo nome que ela deu, e depois posteriormente Manhara. E aí foi quando ela também disse que o líder, o espírito líder de nossa tribo, o cacique Tupinambá que até então se apresentava, era o Pai Seta Branca. E qual que era a proposta desses espíritos para a humanidade através de Tia Neiva? A proposta desses espíritos é muito simples e básica. É apenas fazer com que nós possamos nos religar a Deus. Vem do sentido do conceito de religião, que da origem do latim da palavra, religare. Então, a busca de se religar a Deus. Mas não na Deus numa figura que buscamos, ou nos céus, enfim. Mas se religar a Deus no seu íntimo. Buscar a Deus no seu interior. Então, o propósito de Pai Seta Branca junto a Tia Neiva era fazer com que esses espíritos hoje aqui encarnados pudessem se ressarcir dos seus tristes atos praticados no passado, de nossas encarnações. Tia Neiva, sobre a nossa tribo, a nossa família dos Jaguares, ela mencionou que nós obtivemos de 19 a 21 encarnações. E que nessas encarnações, nós nos contaminamos pelo ódio, pela inveja, pela vaidade, pelo orgulho, medos, anseios, por todas essas mazelas. Então, nós destruímos vidas, nós somos mauzinhos, nós contaminamos, ferimos, né, roubamos, iludimos pessoas. Então, que agora o propósito do Pai Seta Branca junto a Tia Neiva é fazer com que estes espíritos hoje encarnados possam se redimir dos seus tristes atos praticados no passado. De que forma? Através da prática de manipulação de energias nos nossos trabalhos espirituais, nós vamos obtendo células luz, que são chamados bônus hora. Tia Neiva carinhosamente chamava de dinheirinho espiritual. E com estas células de luz, nós temos assim a capacidade ou a oportunidade de ofertar a estes inúmeros espíritos que nós deixamos para trás por não sabermos amar, assim com estas células dar condições a eles de regenerarem as suas células que foram deterioradas, agredidas, perdidas, e assim também, por consequência, dar a eles essa capacidade de evolução, de voltarem para Deus. Eu imagino que eles passaram um modelo, uma forma, uma técnica, um procedimento de A a Z que pudesse facilitar a humanidade de hoje chegar a esse fim, é assim? Exatamente. E a base para isso é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Tanto é que o Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista cristã. Ou seja, nós acreditamos em espírito, acreditamos em reencarnação, em encarnação, mas todo este conceito nosso, ele é embasado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Tia Neiva sintetizou para nós em 3 palavras, dentro deste mesmo Evangelho: humildade, tolerância e amor. Todo este conceito nosso, ele é embasado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Tia Neiva sintetizou para nós em 3 palavras, dentro deste mesmo Evangelho: humildade, tolerância e amor. O sentido da humildade, ele é de tratamento. É você buscar ser simples em tratar o seu próximo, o seu semelhante. Entender que seja qual for sua posição na sociedade ou aqui dentro do Vale do Amanhecer, nós não estaremos acima de ninguém. Cada um tem a sua importância e cumpre o seu papel na sociedade. Então, nós temos a mesma importância. O que nos difere são as responsabilidades. E aqui posso dizer basicamente nessa doutrina do Vale do Amanhecer que a lógica é que aquele que tem mais responsabilidade é porque é o que mais necessita. É o que mais precisa de ter uma vasta, inúmeras condições, enfim, de angariar condições de fazer o bem de uma forma maior, de uma forma mais coletiva. Então é por necessidade. Então essa é a humildade para nós, de tratamento. A tolerância, ela deve ser de compreensão. Em primeiro lugar, antes de você pensar em agir com o seu próximo, analisar os seus pensamentos e o seu comportamento. Pensar se, como Jesus nos ensinou, faça o teu próximo aquilo que tu queres que seja feito contigo. Ou seja, se colocar no lugar da pessoa e procurar entender se aquela palavra ou aquela fala que eu gostaria de ter para você, eu iria gostar que você tivesse comigo. Quando eu vejo que não, eu raciocino isso em frações de segundo e assim eu consigo pautar, consigo controlar o meu as minhas ações, as minhas palavras. E aí eu não magoo, eu não vou te ferir assim, certo? Então essa é a ideia da tolerância. E de se colocar no lugar do próximo e entender que às vezes aquela atitude, digamos, que a pessoa possa ter para comigo, de uma forma mais pejorativa, às vezes uma certa grosseria, pode ser às vezes o resultado de uma ação minha no passado. Porque quem apanha nunca esquece, né? Quem bate sim. Então a ideia é, em primeiro lugar, raciocinar. Será que de repente essa reação de hoje, que este meu semelhante tem para comigo, não é o resultado de uma ação minha no passado? Né? Ou então, essa pessoa pode não estar num dia bom, de repente. Então me cabe pensar que ela pode ter inúmeros problemas. E ao invés de agir na mesma moeda, de agir na lei da vingança, eu me posicionar, oferecer ajuda, tentar agregar valores. E aí sim fazer uma das máximas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dar a outra face, que ainda não foi batida. Esse é o sentido que a tolerância tem para nós no Vale do Amanhecer. É a manipulação, é você transformar aquilo que vier negativo, transformar para positivo. E essas duas coisas, essas duas palavras, a humildade e a tolerância, em prática, em ação, elas irão por consequência resultar no amor incondicional. Ou seja, que não pede condições e a tudo pode perdoar.
Porque o amor, ele pode chegar de fato a ser um sentimento, mas antes disso ele precisa de se tornar ação. O amor é o que você faz. O amor é o que esse sentimento faz de bom para o seu semelhante, para o seu próximo. São as pequenas ações contidas no nosso dia a dia é que de fato assim conseguirão resultar neste amor incondicional. Então o amor é ação. Através da iluminação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dos esclarecimentos que Jesus trouxe, Tia Neiva então, ela atualiza, digamos, entre aspas, este mesmo evangelho para a linguagem do homem atual, vivente neste planeta, atualizando essa linguagem para facilitar o nosso compreendimento, a nossa compreensão. E assim, buscarmos, obviamente, nos tornarmos seres, né, homens e mulheres melhores a cada dia. E com isso, através desse trabalho de manipulação de energia, e através do instante em que eu mudo o meu comportamento, né, mudando o meu pensamento assim, por consequência, conseguindo me tornar um ser melhor, gradativamente nós vamos conseguindo nos ressarcir dos tristes atos que praticamos em vidas passadas. Então a ideia do Pai Seta Branca e de Tia Neiva, em si, era fazer com que esses espíritos, hoje aqui encarnados no Vale do Amanhecer, e a humanidade em si, pudéssemos, né, retornar para Deus, para a nossa origem espiritual. O senhor percebe que os espíritos tiveram a ideia de criar um espaço para que existisse a ambientação, para que ao longo do tempo a pessoa pudesse abandonar aquele estado vicioso do mundo e passar para esse estado virtuoso da espiritualidade? Um local em si, esse local, como eles mencionaram, ele já havia sido preparado há muitos anos. Então, quando eles se retiraram, o grupo estava em Taguatinga, o grupo de Tia Neiva lá, eles buscaram, foram através das orientações dos espíritos, eles foram buscando assim, esse local, essa terra. Então, até o momento em que no dia que eles aqui chegaram, veio um grupo, um carro, e parou logo aqui no portão de entrada do Vale do Amanhecer, onde acabou a gasolina. E assim, um deles, ainda era estrada de chão aqui, um deles se dirigiu até Planaltina para buscar gasolina e assim colocar no carro. Voltaram lá para Taguatinga e chegando lá, um querido espírito de nome Tiãozinho, né, ele se apresentou, incorporou em Tia Neiva e perguntou então se eles haviam encontrado essa terra, o local. E aí eles disseram que não. Ele falou, não teve local onde aquela, o carro de vocês, né, acabou a gasolina? Pois é, vocês olharam para a esquerda? Eles, não, era lá é o local prometido. Uau. Então havia essas comunicações que já mostravam e evidenciavam que aqui seria o local específico onde o vale seria construído. Porque por toda uma trajetória milenar de muitos e muitos anos, onde essa terra ela veio sendo preparada, inclusive, por antigos espíritos que já habitaram o planeta Terra, para que hoje aqui pudesse ser um centro de manipulações de energias nessa terra, neste país. E isso fica bem evidente, inclusive, quando o próprio Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, menciona que o Brasil era a pátria do Evangelho, né, através de seu mentor Emmanuel, e Tia Neiva também, junto ao Pai Seta Branca, nos disseram a mesma coisa. Isso, posteriormente, a Chico Xavier, eles também nos disseram que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então o Vale do Amanhecer, exatamente se situando no centro do Brasil, é um centro de manipulação de energias extracósmicas, energias que nós recebemos tanto dos céus, vindas, né, de outros planetas, mas também as energias nativas que este próprio planeta nos proporciona, como as energias das matas, as energias das águas, por aí vai. O Vale do Amanhecer, como as religiões que são responsáveis, proporciona esse espaço, essa ambientação que é favorável para a pessoa de lá de fora adentrar uma vida espiritualizada, não é? E para sair do estado vicioso para ir para o virtuoso seguindo as orientações dos espíritos, é isso? Exatamente. Esse é o propósito real. A preocupação é com o espírito em si. Porque o que acontece? Tia Neiva nos ensinou que nós somos seres trinários. Ou seja, na concepção do que ela nos ensinou, nós portamos, todos nós, um corpo físico, alma e o espírito. Dentro dessas três coisas que nós nos configuramos, esses três eus, digamos assim, o que é o chamado, conhecido como eu superior, que é o eterno, é o nosso espírito, certo? Então a alma e o corpo físico, eles são transitórios. Eles apenas fazem parte aqui e foram constituídos neste planeta. O espírito um dia por Deus fora feito. E ele assim veio a este planeta, cumprir missões, trabalhar, ajudar, viver, colonizar. Então esse espírito, ao se corromper dentro da sua trajetória, ele há necessidade que ele volte para a sua origem, para Deus, Pai Todo-Poderoso. Então esse espírito é transcendental, porque ele vem de outras vidas e ele continuará em vida. Então para nós, a morte, ela de fato é um estado apenas de alteração, de transformação, aonde nós deixamos o corpo físico e voltamos para a vida eterna. Então para nós, esta vida, ela de fato é uma passagem, aonde nós estamos aqui, viemos a este planeta para aprender, para colonizar, amarmos uns aos outros e assim, posteriormente, voltarmos para cá. Na doutrina espírita existe uma codificação realizada por Kardec. Certo. Como é que funciona no Vale do Amanhecer? Existe algum tipo de codificação deixado por Tia Neiva? Existe, em termos, como você bem disse, em relação ao kardecismo, né? Kardec, a despeito da sua gigantesca obra, porque ele para nós foi um ponto de partida, né? Ele deu um ponto de partida extraordinário. E a Tia Neiva, ela respeitava de uma forma assim, muito incisiva todas as religiões. E ela nos ensinou e pregou isso para nós, o respeito máximo a todas as religiões. Principalmente, como ela dizia, ao catolicismo, por ser a base, né? A religião mãe de todas as outras. Então aqui dentro do Vale do Amanhecer, inclusive, se você bem for
investigar e perceber, você verá aqui uma mistura, uma miscigenação ou a síntese de várias outras religiões. Nós temos então elementos dos candomblés, da Umbanda, do kardecismo, do catolicismo, da igreja evangélica. Então o Vale do Amanhecer, ele é basicamente um mix, uma mistura de todas as religiões. Nós temos, por exemplo, um dos nossos principais trabalhos, chamado de Mesa Evangélica, que neste trabalho, a base dele, ela foi construída através da mesa, do kardecismo, a mesa branca. Então, a forma de trabalho em si, nesta mesma mesa, é que foi ampliada, é que foi feito de forma diferente, mas a base é kardecismo, a kardecista inclusive. Então, dentro dessas codificações, nós temos, por exemplo, as nossas indumentárias, essas roupagens que nós utilizamos, inclusive somos muito questionados, porque é uma variedade enorme e muito excêntrico, né, inclusive, mas estas nossas indumentárias, elas foram buscadas por Tia Neiva de mundos espirituais. Então ela recebeu orientação de espíritos para que estes moldes, os desenhos, fossem feitos dessa forma. E essas nossas indumentárias, em primeiro aspecto, elas servem como verdadeiras baterias energéticas. Elas funcionam o quê? Todas essas armas, esses aparatos, eles funcionam como captadores e emissores de energia. Então eles recolhem a energia e nos servem, nos causam uma proteção, nos bloqueando de possíveis correntes ou manifestações de energias negativas. Então são baterias de força que nos auxiliam, inclusive, na manipulação das nossas energias. E também as nossas indumentárias, as nossas roupagens, elas se remetem às nossas encarnações passadas, às civilizações das quais nós vivemos, persas, maias, gregos, incas, enfim, por aí vai. Os espíritos passaram algum tipo de orientação por escrito que deveria ser seguida? Olha, nós temos um vasto acervo que Tia Neiva deixou, gigantesco, inclusive, acredito que com a vida inteira nós não vamos conseguir ler por completo, inúmeras orientações, ensinamentos, e a grande parte deles foi, inclusive, constituído aqui dentro da casa dela, a casa chamada Casa Grande, onde ela constitui a maior parte desse acervo. Dentro dessas orientações, nós temos as orientações que são direcionadas para os nossos trabalhos espirituais. São chamadas as leis e chaves ritualísticas, ou seja, cada trabalho dentro do Vale do Amanhecer, eles têm um nome, e estes nomes, eles vêm de povos antigos, eles vêm da África, como por exemplo Abatá, Alabá, são termos que não existem no vocabulário comum, são termos que vêm não somente da África, como também da Índia, e por aí vai. Então, estes trabalhos, esses ritos, esses rituais, eles servem exatamente para o quê? Nos proporcionar, assim, a captação, a manipulação e emissão de energias, em benefício de espíritos, de seres, espíritos encarnados e desencarnados, e por consequência, através deste auxílio da caridade espiritual, nós também vamos obtendo esta ajuda, como Jesus ensinou, né? Então, auxiliar, dar sem ter o propósito de querer receber. Dentro disso, esses nossos trabalhos, existem leis, existem chaves que os espíritos deixaram, essas codificações que são frases, são terminações que fazem com que nós possamos nos ligar ao mundo invisível, ao mundo dos espíritos, e através disso, assim, conseguimos captar essas energias dos mundos espirituais. Então, estas chaves, estas palavras, estas leis, elas servem para isso. Nós abrimos, assim, o mundo invisível, para que possamos absorver essas energias e manipulá-las. E dentro disso, além desse aspecto que os espíritos ensinaram para ela em relação aos nossos trabalhos, as leis, nós temos também as cartas, as histórias que Tia Neiva deixou, que servem muito, inclusive, para o redirecionamento do espírito encarnado. Ou seja, você se reposicionar na sua vida, no seu dia a dia, você procurar se melhorar como criatura, como ser humano, certo? Então há um vasto acervo que, afirmo a vocês, é gigantesco. Percebemos que vocês auxiliam o ser humano, criando a ambientação, passando a eles, aos que procuram o vale, frequentam aquilo que os espíritos ensinaram, para que eles se conheçam e assim evoluam espiritualmente. Mas o que vocês proporcionam aos espíritos necessitados? Aos espíritos necessitados, proporcionamos a eles a capacidade, em primeiro lugar, de regenerar as suas células que foram perdidas ou deterioradas. Pois Tia Neiva nos ensinou que o mesmo número de células, a mesma contagem de células que nós temos no corpo físico, é a mesma contagem no corpo espiritual, no espírito. Então as células que eu tenho presente no meu corpo físico, eu também tenho este mesmo número de células no meu espírito. Dado inclusive, digamos assim, pelos vícios, pelas coisas naturais do planeta, essas células vão sendo deterioradas, elas vão sendo perdidas. E quando também, em vidas passadas, nós agredimos até fisicamente estes espíritos, houve então assim uma degradação terrível, muito brusca dessas mesmas células. Estas células, elas precisam ser regeneradas para que ele possa reconstituir o seu corpo espiritual, ou seja, voltar a obter aquele mesmo número de células que tinha no seu corpo físico. Então, através da obtenção das nossas células de luz, dos nossos bônus hora, juntamente com as técnicas de manipulação de energia, é que vamos assim proporcionar uma limpeza
da áurea, uma limpeza deste espírito que se encontra numa energia, em pensamentos pesados, carregados, limpando assim a áurea deste espírito, clareando assim a sua mente, através dos conceitos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos assim doutrinando esses espíritos sofredores, mostrando a eles um novo caminho de luz, para que quando ele aqui chegue, ele possa assim mudar a sua rota do pensamento e assim voltar a se religar a Deus. Então, o trabalho, nesse sentido da caridade espiritual, ele consiste dessas duas maneiras: orientar o espírito, fazer com que ele volte agora a pensar em Deus, através dos conceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, de seu Evangelho, e assim regenerar as células que ele posteriormente tenha assim, ou digamos assim, que ele tenha perdido em vidas passadas. Então, causar essa regeneração para que ele possa se reestruturar e voltar para Deus. A nossa finalidade em termos de proporcionar isso aos espíritos é essa. Falamos dos médiuns que procuram o templo, falamos dos espíritos. Vamos falar um pouco da comunidade. Certo. Quando alguém procura o Vale do Amanhecer para uma ajuda espiritual, qual é o procedimento? Aqui nós temos dentro do Vale do Amanhecer um trabalho belíssimo que é realizado, pois o Vale ele é dividido por agrupamentos. Em termos de doutrina, nós temos grupos, que são chamados de povos. E assim cada povo tem um chamado adjunto. Esse adjunto, ele é o líder, digamos, daquele agrupamento, daquele povo. É ele que recolhe, é ele que convive com aquele agrupamento ali, pois o número de presentes aqui é gigantesco. Então nós nos dividimos em povos. Então, dentro disso nós temos um povo aqui, que é chamado o povo de Ipuena, do adjunto Ipuena, onde eles fazem exatamente esse trabalho com uma chamada casa transitória, onde as pessoas que aqui chegam, muitas das vezes num estágio de loucura, de esquizofrenia, ou pelos vícios, né? Nós temos este trabalho que este povo realiza e onde eles vão assim proporcionar para essas pessoas uma morada por um tempo até que ele possa se restabelecer, alimentação, e essa pessoa também tem assim a oportunidade, ela é esclarecida e é mostrado para ele a importância que existe da religião, dele se religar, dele vir passar nos nossos trabalhos, receber assim as orientações, as manipulações de energia, para ele ir limpando aos poucos, né, a sua áurea, para ele se ressarcindo e se sentindo bem, mais uma vez. Então existe também esse trabalho social feito por este agrupamento aqui dentro do Vale, a casa transitória do povo Ipuena. Quando a gente entra no templo do Vale para ser atendido, como é que funciona? Parece que a gente passa primeiro no trono, daí a entidade vai dizer para onde ir para se tratar, aí passa pelo médico, aí passa por outro. Como é que funciona? Quando o chamado paciente, ele chega aqui no Vale do Amanhecer, ele passa, como você bem disse, Jefferson, ele chega no trabalho de tronos. Este trabalho ele consiste aqui fisicamente pela presença de um doutrinador e de um apará, onde esse paciente ele vai ser recebido por esses dois médiuns. O doutrinador, então, ele tem a responsabilidade de gerenciar, de administrar aquele trabalho aqui no plano físico. Ele dá as boas-vindas a esse paciente, pede para que ele se identifique com seu nome, a sua idade, e assim, a entidade, o espírito de luz, na roupagem de preto velho, ele está ali projetado no médium apará, neste médium de incorporação. Ali, aquele preto velho, ele irá receber este paciente, e quando aquele paciente chega, a entidade de luz, ou preto velho, ele tem acesso ao quadro espiritual daquele paciente. O próprio médium em si, ele não tem a noção das coisas, obviamente, que aquele paciente que chega está portando. Quais são as suas dificuldades, as suas necessidades, o seu interesse em chegar aqui. Porém, o preto velho, a entidade de luz, ele consegue ver o quadro espiritual, que é o quê? Quais as necessidades, as dificuldades que essa pessoa está passando em sua vida. Com base nessa visão que o preto velho tem, ele intui, assim, o médium apará e ele vai proferir as palavras com toda a sapiência que vão exatamente acalentar, que vão conseguir assim solucionar as questões daquela pessoa. Ele vai receber aquela pessoa ali com todo o carinho, ele vai direcioná-la, vai primeiro fazer um trabalho praticamente de psicólogo, onde ele ouve a pessoa, ela vai ficar bem à vontade, falar dos seus problemas, de tudo aquilo que lhe aflige. E o preto velho vai ouvir com toda a paciência. E ali ele vai direcioná-lo de acordo com as suas necessidades, com os seus problemas que ele enxerga no seu quadro espiritual. A partir daí, então, nós temos um segmento de trabalhos dentro do Vale do Amanhecer, que cada trabalho tem uma finalidade. Ele tem uma linha específica de atuação no corpo físico e no espírito daquela pessoa. Então nós temos o trabalho de cura, depois posteriormente o trabalho de junção, depois o trabalho de indução, o trabalho de linha de passe, o trabalho de defumação e o trabalho de rande. Este é o ciclo, o circuito básico de trabalhos que nós temos, que o paciente passa, né, no Vale do Amanhecer. E estes trabalhos vão proporcionar a ele, exatamente, além de uma limpeza espiritual, também auxiliar na regeneração das suas células, do seu espírito. Salve Deus! Salve Deus, graças a Deus. Eu ouvi agora o senhor dizer, quem conhece o Vale, que o senhor trabalha com uma entidade que também se manifesta na Umbanda, Preto Velho. Exato. Alguns têm preconceito com uma entidade da nome de Preto Velho, fumar cachimbo, beber café, ou no caso do caboclo, ter que ser índio e do Exu ter que beber cachaça e charuto. Primeiro, fala pra mim, quais das entidades da Umbanda, ou que também se manifestam na Umbanda, trabalham no Vale do Amanhecer? Se o Exu também trabalha, se não, por quê? E como pode considerar eles espíritos de luz se fazem uso de cachimbo e bebida? Bom, para nós, o que é um espírito de luz?
é um espírito que tem todas as suas células perfeitas, regeneradas. Então ele não tem mais nenhuma célula impura. Todas as células dele já estão num grau de evolução, de perfeição. A partir desse estágio, então, com suas células puras, perfeitas, este espírito, ele passa a emitir tão somente e unicamente luz, correto? Dentro disso, nós temos as chamadas falanges de espíritos. Então nós, do Vale do Amanhecer, trabalhamos com uma gama de entidades de luz, que são os pretos velhos, em primeiro lugar, nós temos os chamados caboclos, entidades oriundas das matas, e nós temos os médicos de cura, que trazem exatamente técnicas de manipulação para a cura das células do espírito, certo? E também células físicas, por consequência. Dentro desse aspecto, a roupagem do preto velho, para nós, ela remete exatamente aos antigos escravos que viviam na África e viveram aqui no Brasil. Por que isso? Na verdade, meu irmão, esses seres que aqui chegam, eles são individualidades. Eles não vivem com aquela roupa, aquele formato, né? Aquela característica de preto velho, de um escravo africano, as 24 horas, digamos assim, do seu dia. Aquele espírito, ele já teve as suas células regeneradas. Quando ele aqui chega no Vale do Amanhecer, este espírito, já evoluído, recebe a roupagem. É como, por exemplo, um mergulhador, que ele utiliza do escafandro para poder mergulhar em grandes profundidades, né? A mesma coisa são estes espíritos. Eles se vestem desta roupagem. Então aquele espírito é um ser, é uma individualidade evoluída, com células regeneradas. Ele vem para o Vale do Amanhecer manifestar a sua luz, a sua energia, a sua incorporação. Ele então se reveste, ele coloca então aquela roupagem de um escravo africano, certo? Feito isso, então, ele traz todas as características que envolvem aquela roupagem. Ele vem, se comunica de uma forma brejeira, de uma forma bem simples, sem ser culto, coloquial. Por quê? Isso é um trabalho exatamente científico, inclusive. Porque seja quem for que chegar no vale, o médium, a pessoa que chegar, o paciente que chegar, seja alguém culto, formal, letrado, né? Ou seja, a pessoa que não tem tanta instrução na vida, tanta cultura física, o preto velho, com aquela linguagem simples, com aquela linguagem brejeira, com aquele carinho, ele vai conseguir muito mais facilmente penetrar o coração daquela pessoa. Pela simplicidade. Se fosse uma entidade de luz que fosse falar de uma forma culta, formal, né, uma eloquência maior, ele encontraria dificuldade de aceitação em algumas pessoas. Então, esta imagem do preto velho, ela submete o quê? A humildade de tratamento, a simplicidade. Um espírito de luz, um espírito de um gigantesco conhecimento espiritual, mas que quando recebe o visitante aqui no Vale, ele nos recebe com todo carinho, com toda simplicidade, não se coloca acima. Então, essa forma que ele utiliza simples é que toca os nossos corações. E aí fica muito mais fácil dele se comunicar, dele conseguir assim penetrar no coração daquela pessoa e aí, por consequência, auxiliá-la. Esse é o sentido. Então, cada entidade, ela tem um fundamento aqui dentro do Vale do Amanhecer. O que chama a atenção também, e é interessante ressaltarmos, que o Vale do Amanhecer, ele trabalha única e exclusivamente com técnicas de manipulação de energia. Ou seja, nós não utilizamos subterfúgios, objetos, coisas da natureza, para que possamos assim angariar energias e manipulá-las, certo? As nossas energias, nós buscamos, pela conquista junto a essas entidades, buscamos na origem nativa dessas energias no planeta. Então nós temos trabalhos aqui, como os trabalhos chamado de contagem, trabalho de sessão branca, são trabalhos esses que vão buscar a origem nativa da energia do planeta, ou seja, da sua origem lá na mata, da origem lá na água, seja nos oceanos, nos rios. Então vem aquele fluido magnético oriundo, ou seja, da origem nele própria, pura, nativa neste planeta, e nós manipulamos essas energias aqui. Então por isso que nós não utilizamos de subterfúgios. É apenas essa diferença que existe. Ou seja, as entidades no Vale do Amanhecer não fazem uso de bebida e nem de fumo, nem de cachimbo, nem de cigarro, não. Nada. Charuto, esses subterfúgios, eles são utilizados, né, pelos nossos irmãos nos luminosos terreiros. A Cintia Neiva, inclusive, se referia, na segunda carta aberta dela, ela se refere assim, luminosos terreiros. O tamanho era o carinho e respeito que ela tinha a todos eles. Então, o que ocorre? Estes seres, eles exatamente utilizam destes subterfúgios, porque tudo isso envolve energia, tudo tem energia. Então eles vão buscar exatamente o quê? A energia ali que está contida no fumo, que era uma planta. Ele busca, né, puxa aquela energia, aquele magnético ali, né? A mesma coisa com os animais, ele puxa o ectoplasma, ou seja, a energia, o magnético que está contido ali, para a manipulação de suas energias. O que apenas difere é que aqui no caso, no Vale do Amanhecer, nós não utilizamos destes mesmos subterfúgios, de bebidas, né, de chás, de raízes, de charuto. As nossas entidades aqui, elas não necessitam de utilizar, né, estes subterfúgios. Porém, quero deixar bem claro, Jefferson, que nós não temos em aspecto algum qualquer tipo de preconceito ou de nos acharmos superiores de forma alguma. Dentro do que Tia Neiva nos ensinou, cada religião, cada doutrina, cada seita está cumprindo fielmente o seu papel no planeta Terra. Então, quem chega no Vale do Amanhecer, ele de fato aqui chega para ser atendido aqui por nós, porque ele acredita que o Vale possa auxiliá-lo. Se o Vale do Amanhecer então não auxiliar esta pessoa, não há problema algum. O que importa é ele encontrar um local que o faça se sentir bem, que o faça feliz. Quanto a isso, Jefferson, quero até deixar registrado aqui um fato que ocorreu em 1974. É claro que eu não estava presente, né? Mas eu nasci no ano que Tia Neiva faleceu, mas isso nos foi relatado por vários dos médiuns
que estavam presentes com ela naquele instante, quando um dos seus estava ali junto a ela e perguntou assim: Tia Neiva, se o Pai Seta Branca é um espírito tão grande, por que nós temos que nos buscar ainda Jesus? Porque se o Pai é tão grande, basta a gente pedir ou ir direto a Ele. E assim um dos presentes lá nos narrou que naquele momento o Pai Seta Branca fez questão de incorporar nela. E disse o seguinte: porque quando vocês falam em Jesus, é quando eu ouço melhor. E eu não estou interessado com que as pessoas que aqui cheguem acreditem na FIA, que era ela, Tia Neiva. Não me interessa que as pessoas que aqui cheguem acreditem em vocês, doutrinadores e aparás. Não me interessa que as pessoas que aqui cheguem acreditem na nossa obra. Tampouco me interessa que essas pessoas que aqui cheguem no Vale acreditem em mim. Pai Seta Branca, né, no caso. Mas me interessa que estas pessoas que aqui cheguem saiam daqui acreditando um pouco mais em si mesmas. Amando o que sempre amaram, recusando o que sempre recusaram. Se chegar católico, que ele saia daqui mais católico. Se ele chegar umbandista, que ele saia mais umbandista. Se ele chegar protestante, que ele saia mais protestante. Então essa é a filosofia e o ensinamento diretamente do nosso Pai Seta Branca. Então nós não fazemos proselitismo, nós não buscamos adeptos, nós apenas aqui estamos de braços abertos a receber todos aqueles que acreditam que o Vale do Amanhecer possa auxiliá-lo de alguma forma. Então talvez a resposta para a pergunta por que não se trabalha com Exu seria a mesma de por que não trabalha com marinheiro, com cigano, porque não foi pré-determinado assim no astral. Exatamente. Claro. Exatamente, Jefferson, perfeita a sua colocação, porque nós exatamente trabalhamos com uma gama de entidades, certo? Essa outra gama de entidades, a qual você descreveu, ela exatamente auxilia, né, nos outros locais, nas outras doutrinas. Então aqui nós temos já uma gama de espíritos que nos atende, e para nós já é mais do que o suficiente, digamos assim. Então isso já foi uma conquista vinda dos mundos espirituais, como você bem disse, do astral. Então isso já vem uma determinação de lá, dos mundos espirituais. E a Tia Neiva, ela nada criou, ela não inventou nada. Ela apenas trouxe do céu para a terra. Apenas entre aspas, porque isso foi um trabalho gigantesco que ela teve. Ela renunciou à sua própria vida para poder conquistar tudo isso para o nosso benefício, para o nosso auxílio. Nossa, que coisa boa. Então, na sua própria experiência, a gente está chegando nos minutos finais, vou pedir a Cid mostrar um pouco. Aqui é a sede, né? Aqui é a A sede. sede principal de todos os vales. De todos os templos do Vale do Amanhecer. Então, como é que funciona isso? Tem um templo principal e tem outros, é isso? Exatamente. Nós temos o templo principal, que é chamado carinhosamente de Templo Mãe, é este que se encontra aqui. Sim. Este é o nosso Templo Mãe, que deu-se início, né, aqui em 1969. E depois, posteriormente, um dos filhos de Tia Neiva, o mestre Gilberto Zelay, ele foi o responsável por levar os templos a outros lugares do Brasil, inclusive também no exterior. Então hoje também existem alguns templos no exterior. E nós temos, pela última contagem, acredito que mais de 600 templos espalhados pelo Brasil afora, digamos assim. E esse é o nosso Templo Mãe, é a origem da onde parte o direcionamento para todos os outros. Aqui. O adepto pode frequentar qualquer outra religião, ele deve focar as energias aqui, porque consome muito energia, força, atenção, estudo. Como é que é com vocês? Perfeitamente. Você já deu até um belo introito sobre o que ocorre, Jefferson. Aqui, o médium do Vale do Amanhecer, ele tem de fato uma chamada proibição, que é o quê? O chamado cruzamento de correntes, que é não viver a intimidade de outras religiões, certo? Porque na medida em que o médium, que a pessoa for vivendo aqui, que ela for buscando os conhecimentos do Vale, a sua vida mediúnica aqui, ela vai ver que o que ela necessita para a sua jornada, para a sua caminhada, aqui ela irá encontrar. Se de fato um dia ela quiser seguir ou ir para uma outra religião, uma outra seita, não há problema algum. Mas desde que ela deixe a corrente do Vale do Amanhecer, ou seja, deixe a nossa doutrina e passe a seguir a outra. O que acontece? A pessoa pode ir para um outro local, para uma igreja, enfim, visitar, assistir uma missa, perfeitamente. Pode o médium do Vale do Amanhecer apadrinhar uma criança, vamos supor, um sobrinho, enfim, na igreja? Pode perfeitamente. Porque quanto a isso, Tia Neiva foi clara. Ela nos ensinou que em primeiro lugar vem a família. Em segundo lugar, nosso trabalho material, que é de onde vem o nosso sustento. E em terceiro lugar, aí ela disse, a doutrina, o trabalho espiritual. Então, em primeiro plano está a família. Se a doutrina ela proibisse esse tipo de situação, de um batismo, por exemplo, né, de um familiar daquela pessoa ali na igreja, ela estaria dividindo a família. E esse não é o conceito que Tia Neiva nos ensinou. Mas naquele instante ele não está se envolvendo intimamente, porque ele não está participando da ritualística. Ele não está ali naquele momento, trocando a sua energia com a energia daquele local. Como falei anteriormente, sabemos que tudo tem energia. Então as energias que se diferem, que são manipuladas nesses locais, elas são energias diferentes da nossa. Quando então assim o médium do Vale do Amanhecer frequenta um local, outra doutrina, outra religião, e ao participar de um rito, de um ritual, ele irá assim trocar, ou seja, sua energia ela será manifestada e ele receberá a energia daquele local. Esse choque, digamos assim, ou essa mistura de energias é que poderá não fazer bem a este nosso médium aqui do Vale do Amanhecer. Por isso que o médium do Vale ele é orientado a não praticar outras religiões, outras seitas. Ele pode visitar, conhecer, de repente um parente, um familiar o convidou para ir, para ver, não há problema algum, desde que ele não pratique os rituais daquele local. Desligar a qualquer momento do Vale? A qualquer momento. A qualquer momento aqui, quando a pessoa, o paciente, o médium,
ele chega no Vale do Amanhecer, ele não faz pacto, ele não faz compromisso com ninguém. Então o compromisso é com ele mesmo, com a sua própria consciência. Na medida que o tempo passa e ele veja que o vale não é mais suficiente para ele, não toca mais o seu coração, enfim, ou ele queira, achou um local que ele julgue ser melhor. Às vezes até tá mais perto da casa dele. Né? Exatamente, né? Por N fatores. Então ele pode ir livremente, ele deixa a corrente do Vale do Amanhecer, ele não precisa de comunicar ninguém aqui, ele não precisa de dar satisfação da vida dele para ninguém, nem pro trino presidente, ele não tem que chegar, né, para ninguém dizer que estou saindo e tal. Não, apenas nós recomendamos assim, direcionamos que essa pessoa agradeça ao Pai Seta Branca, que é o espírito líder dessa nossa missão espiritual, que ele comunique, ó, estou agradecendo, né? Estou me retirando, agradeço por tudo, tchau. Então ele pode seguir quando ele bem entender, no dia que ele não quiser mais pertencer aqui. O Vale do Amanhecer mudou sua vida? É um pouco complicado falar, Jefferson, porque de fato minha mãe ela já pertencia ao Vale do Amanhecer já em 1981. Então quando nasci, já nasci dentro dos moldes desta religião, certo? Porém, dentro das responsabilidades, né, que nós vamos obtendo, eu sempre tive essa preocupação, como que eu, na condição de instrutor, né, de dar aulas, vou conseguir auxiliar uma pessoa, um adulto que chega da sua vida lá fora, que já passou por inúmeras religiões, que já está frustrado com a vida, como que eu, que não vivi isso, vou conseguir entender essa pessoa? Então dentro disso, eu particularmente, busquei fazer um estudo de campo mesmo, e tentar entender como que essas pessoas chegam aqui no Vale, certo? E que chegam também da mesma forma em qualquer religião, né? Buscando um auxílio, uma luz no fim do túnel para suas vidas. Então porém, Jefferson, apesar de não ter chegado no Vale do Amanhecer, digamos, pela dor, né? Já nasci aqui, já frequento desde do colo da minha mãe, digamos assim, né? Desde seu ventre, eu posso dizer para você o seguinte, que na medida em que eu fui buscando principalmente o acervo de conhecimentos de tia Neiva, todos os seus ensinamentos, o que ela transmitiu com base no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso foi, digo para você com toda clareza, que foi abrindo realmente um norte, foi abrindo o pensamento e foi acontecendo uma transformação incrível. Então, eu basicamente hoje digo que eu era um e depois eu me tornei outro. Então foi um divisor de águas mesmo. Principalmente porque quando vejo os exemplos de tia Neiva, aquilo que ela ensinou, a sua superação, porque pense você, uma mulher, né, nascida em 1925 e aos 22 anos de idade, viúva, com 4 filhos pequenos, tendo que cuidar. Isso, nós ainda infelizmente vivemos um mundo machista, né? Você imagina naquela época, então ela ter que criar esses filhos na década de 50, de 60, e ainda com o machismo imperando, então ela foi arrumar emprego como fotógrafa, depois ela vira caminhoneira, se torna a primeira mulher caminhoneira do Brasil, primeira mulher a tirar carta de motorista no Brasil, né? Então, se superando a cada dia, e aí de repente, quando tudo começa a se estabilizar, além de sofrer todos os preconceitos, né, pela vida física, ela foi rejeitada pela própria família, porque na época a mulher viúva com filhos, né, tinha que se virar, então ela passou realmente por inúmeros percalços. Então, quando depois disso ela se estabiliza e passa a ter uma vida boa, começam a chegar as visões espirituais. Então ela achou que estava louca, ela chegou a frequentar, ir em psiquiatra, achando que tinha enlouquecido, foi em terreiros, buscando auxílio, enfim, até que aos poucos foram aparecendo pessoas na vida dela, que foram também ajudando ela, dando norte, uma direção. E ela conseguiu então aos poucos ir aceitando, como deu exemplo aqui há pouco de Manhara, né, que com todo carinho veio naquela roupagem para tocar o coração dela. Então os conflitos que ela viveu foram simplesmente inigualáveis. Então o próprio exemplo de superação da vida de tia Neiva, posso afirmar a você que isso me transformou. Porque olhar para ela e ver que às vezes uma dificuldadezinha que às vezes eu passo na vida, às vezes uma falta de dinheiro aqui, um problema com os filhos ali, enfim, e aí de repente eu olho e lembro da trajetória dela, de todas as dificuldades, das renúncias que ela cometeu para chegar onde chegou. Então isso para mim já basta, já é o suficiente para ter, digamos, me dado uma nova amplitude, uma nova forma de enxergar a própria vida em si. Ou seja, ver que todos nós, basta você acreditar em você, que Deus está aqui dentro, que se você buscar essa força, você vai conseguir sobreviver, vai conseguir passar por cima dos seus obstáculos e se superar mais e mais a cada dia. Para mim, a tia Neiva é esse grande e maior exemplo da minha vida. Graças a Deus, estamos aqui finalizando nossa visita no Vale do Amanhecer, no Templo Mãe. E aqui temos uma imagem, uma das mais magníficas aqui desse lugar. Aprendemos então antes que é uma doutrina cristã. Espiritualista cristã. E aí, explica um pouco mais sobre isso. Nós temos aqui a imagem do Cristo, como diversas doutrinas crísticas, a base é o Cristo, né? Jesus Cristo, enfim. Só que a nossa visão do Cristo é o Cristo redivivo, é o Cristo caminheiro. Então nós temos aqui dentro do Vale do Amanhecer as representações crísticas somente dele caminhando, do Cristo curador, como nós vimos na cura, né? Então nós trazemos a imagem do que nós queremos ser, né? Nós queremos ser missionários, nós queremos ser caminheiros. Não queremos lembrar do nosso Cristo crucificado. Não queremos que isso se torne um martírio, um sentimento de remorso, remontando em séculos. Então, a missão do Cristo era trazer a paz, formar a doutrina dentro do coração de cada um de nós. E é essa alusão que a gente tem ao Cristo caminho. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus. Louvado seja. Muito obrigado, Wesley, a você e a todos daqui, desde o presidente Trino,
Trino presidente, até todos que cooperaram para que a gente pudesse então realizar esse trabalho maravilhoso aqui no Templo Mãe do Vale do Amanhecer. Agradeço a sua visita, meu irmão. E a gente está aí de portas abertas para todo mundo, tá? Quando quiser voltar, nós vamos recebê-los, tá? Que assim seja. De braços abertos. Muito obrigado, graças a Deus. Louvado seja. Boa sorte. Nós vamos falando da sirene. O que é essa sirene? A sirene é a convocação, né, para os trabalhos. Então, tá tocando agora, vão ser 3 toques. É a convocação para o início do trabalho oficial. Então, cada tipo de trabalho tem um toque de sirene, tá? Então, essa sirene é para alertar aqui no físico os médios que estão presentes e alertar nos planos espirituais que nós já estamos prontos para iniciar o trabalho. Uau! Tá certo então, graças a Deus. E desencarne a gente toca a sirene também. Quando alguém desencarna? Quando há um desencarne de médium da corrente, a gente efetua 4 toques, que é para avisar nos planos espirituais que o médium da nossa doutrina desencarnou e preparar o seu recebimento como ele merece, né? Que assim seja. Salve Deus. Então, se você perguntar o que o Vale do Amanhecer mudou na sua vida, eu, Stefano, digo que o que mudou para mim não é o Vale especificamente, é claro que como um todo, mas eu devo a Tia Neiva, de fato. Uau, graças a Deus. Então, em nome do Diálogo com os Espíritos, dentro desse quadro Estudando, quero agradecer esse primeiro momento, desse encontro muito inspirador, não é? Que ajuda a gente a saber que o mundo não está indo para pior, não. Está indo para melhor, porque existem pessoas como vocês todos aí, tão dedicados, dedicando todo o tempo, né, que vocês podem ao autoconhecimento, à melhora de si próprio, a ajudar os espíritos ligados a vocês no passado, ligados a vocês no presente, as pessoas que procuram o Vale como médiums e a comunidade local e de onde for que venham se tratarem aqui, né, as comunidades. Então, muito obrigado, Stefano, por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais do Vale do Amanhecer. Irmão, eu espero de coração que eu possa, como intermediário, né, ter apenas mostrado assim, o sentido da nossa doutrina do Vale do Amanhecer. Espero de coração poder ter auxiliado dentro desse estudo de vocês, dentro desse propósito. Na verdade, vocês estão nos proporcionando uma grande oportunidade, então nós aqui temos que agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando. Apesar do Vale não fazer proselitismo, né, Claro. nós não buscamos adeptos, mas é fundamental, ainda mais no mundo de hoje, né, com a tecnologia, com a informação, nós assim buscarmos exatamente os conceitos e transmitir para aqueles que porventura tenham curiosidade, queiram conhecer, queiram estudar. Então nós estamos aqui apenas de braços abertos a receber aqueles que acham que possamos ajudar em alguma coisa que seja. Então, meu muito obrigado também, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, meu querido. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Nos despedimos e agradecemos a oportunidade de estudo. Um abraço a todos e muito obrigado por tudo, Tia Neiva. Deus esteja consigo onde quer que esteja.